Eu gostaria, meu caro Procurador-Geral, meu caro Jara, que você nos contasse duas coisas de início. Primeiro, como foi a sua vida, a sua infância, a sua juventude, para depois você nos mostrar por que você escolheu o Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou menino criado nas barrancas do Rio São Francisco. Nasci em Montes Claros, meu pai de Montes Claros e minha mãe de São Francisco. Sou o terceiro dos 4 irmãos e vivi essa infância toda lá. Os meus conceitos foram todos formados ali. E chegou uma hora que a cidade pequena já não comporta. E os pais que têm condições, os meus tinham, eles encaminham seus filhos para estudar nas cidades grandes. Eu fui estudar em Brasília, fazer o 2º grau, e eu fiquei ali até que chegou um determinado momento que do vestibular eu falei, não, eu vou voltar para minhas montanhas, para nossa terra. E eu fiz vestibular para a PUC, né, para a Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Mineira de Direito. E lá tive um professor que falava muito do Ministério Público na sala de aula, que está aqui hoje ao meu lado, professor Joaquim Cabral Neto. E aquilo me despertava uma certa curiosidade, o Ministério Público, e me voltava às memórias lá em São Francisco, porque ali, na minha casa, meu pai era um empresário, um próspero empresário, e ele era muito próximo dos juízes e dos promotores. Até ele exerceu uma figura chamada adjunto de promotor, que era uma pessoa de conceito elevado na sociedade, que ajudava o promotor de justiça nessas tarefas menos jurídicas. E minha casa era frequentada por essas pessoas, jantares, almoço. E aí chegou na minha formatura, o meu professor José Carlos Pimenta, de Direito Constitucional, ele me ajudou a fazer o discurso de formatura, que era 1989, 200 anos da Inconfidência Mineira. E ele era professor de Direito Constitucional, então me ajudou a formatar. Eu acabei que não me candidatei por receio da tribuna a ser orador. E o Zé Carlos tinha sido nomeado procurador-chefe do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República em Minas. Eu já tinha 2 filhos. Eu me casei no 5º período e precisava de trabalhar, óbvio, né? E no dia daqueles encontros de formandos, o professor Zé Carlos estava lá, eu cheguei, aproximei, falei, professor, eu queria cumprimentar o senhor, fiquei sabendo que o senhor foi nomeado procurador-chefe. E que bacana, ele pois é, eu tô na chefia, aquela coisa. Eu falei, e aí lá como que é a estrutura do trabalho, né? E ele falou, olha, tem uns cargos, assessor, tem um chefe de gabinete. Eu falei, que bacana, deve ser muito interessante trabalhar lá, né? Aí ele falou, quem sabe você não vai trabalhar comigo? Eu tenho uma função que eu tenho que preencher de chefe de gabinete. Eu só ficava olhando assim na minha cabeça, vendo meus filhos tendo uma roupinha melhor, né? Eu falei, não, professor, seria uma honra muito grande. E ele pegou e falou, então eu vou te chamar. Essa ligação da Procuradoria demorou exatos 50 dias de agonia. E era assim, a oportunidade. Inclusive lá ganhava mais do que promotor na época desse cargo. Aí eu fui para lá, aí eu era chefe de gabinete, ajudava a fazer muitas coisas lá, os procuradores da República, eu distribuía alguma parte do trabalho, e ali, ação civil pública, aquela coisa, abriu o concurso para o Ministério Público, eu me inscrevi, tive sorte de passar. 9 meses depois, começou a minha história aqui. Queria que você falasse sobre seu início no Ministério Público e como foi, então, essa passagem pelo interior. Eu tinha passado numa posição mais intermediária. E na época se escolhia as comarcas, né, como na antiguidade, na classificação do concurso, como é hoje. E lá o promotor já saía como titular para as vagas de titulares.
E os primeiros colocados, eles escolheram as melhores comarcas. Eu olhei e falei assim, olha, estava lá São Francisco, Januária e Manga. Aí eu olhei e falei assim, olha, é a minha chance de voltar pela última vez na minha região. E eu estava certo, né? Era a última vez mesmo. E foi uma época, assim, como todos nós tivemos a nossa história no Ministério Público, foi uma época inesquecível, inclusive pela inocência de tudo, né, que passava na cabeça, a maldade humana não tinha visto tão de perto. E ali fui com a Cristiana, minha esposa, depois ela chegou com os meninos, com a mudança, morei lá, uma época de um povo muito bacana, né, o norte de Minas não é um lugar rico, mas é um lugar de pessoas ricas, de coração, afetuosas, e ali era ao lado da minha cidade, né, então, além da alegria da minha mãe de estar com o filho ali do lado, era a minha chance de voltar a conviver com os meus amigos. Aí eu comecei a encontrar nos processos pessoas conhecidas. Aí eu falei, não vai dar para ficar aqui muito tempo. Eu fui para Ouro Preto, né? E ali a cidade é outro departamento, cidade mundial, frequentada por pessoas de todos os níveis, né? E ali foi outra experiência fantástica. Eu tenho, assim, convicção comigo que os melhores momentos da minha carreira foram em Januária e Ouro Preto. E se eu pudesse voltar ao tempo, acho que eu estaria lá com a Edivaldo até hoje, né, em Ouro Preto. Até o momento, você falou sobre a sua atuação no interior. Agora, todos nós sabemos da sua atuação de extrema importância e relevância para o meio ambiente, tanto de Minas Gerais quanto nacional. Então, gostaria que você agora falasse um pouco sobre essa atuação, né? Se você puder já falar alguma coisa sobre a criação do CAL, a sua atuação no CAL também, a criação da Abrampa. E eu saí de Ouro Preto porque, na mesma época, 2 juízes que trabalhavam conosco foram promovidos. Aí eu falei, bom, já fui para Belo Horizonte, já vou ficar lá um período, vou embora, né? E aí, o procurador-geral era o Dr. Castelar Guimarães. E era para eu vir para a promotoria de meio ambiente, porque eu já tinha despertado para a área, e o doutor Castelar, né, conhecedor das coisas aqui da capital, ele falou, agora não, você fica aí de auxiliar, ou substituto, alguma coisa, eu vou te colocar. Mas eu falei, mas doutor Castelar, eu quero trabalhar nessa área. Ele falou, olha, se eu te colocar lá agora, você já está muito carimbado, você era... foi aqui indicado pelo Procurador-Geral da República, era chefe de gabinete, e já chegar aí para uma promotoria dessa, espera um pouco. Aí esperei um pouco, até que fiquei no fórum da capital, até que abriu a promotoria de meio ambiente. E lá, na época, era a promotoria de defesa do cidadão, não era a promotoria de meio ambiente. Então, eram uns 10, 12 colegas que respondíamos por tudo. E dali tinha o coordenador da promotoria do cidadão. Aí o procurador-geral Epaminondas Fulgêncio Neto, ele determinou que fizesse a eleição, me candidatei e fui eleito 3 vezes o coordenador. Aquela espécie de síndico do prédio, né? Uma coisa assim. Fui coordenador, só que lá você fazia o papel de promotor e de CAL, de centro de apoio, porque você era... O interior inteiro se dirigia a você lá para saber alguma dúvida, mandar uma peça, aquela coisa toda. Então eu acabei na parte do meio ambiente, patrimônio cultural, urbanismo e habitação, eu que fazia o trabalho. E eu trazia a experiência de Ouro Preto, porque, né, notoriamente, a questão do patrimônio cultural lá se aflora o tempo inteiro. E meio ambiente também, lá nascendo no Rio das Velhas, está no município de Ouro Preto, que na verdade é o maior afluente do São Francisco. E o doutor Nésio, o procurador-geral, então me nomeou. Eu fui montar a estrutura do centro de apoio, né? Hoje tomou outros ares ainda maiores, é uma referência nacional de atuação do meio ambiente em Minas Gerais. E aí eu tive a oportunidade de trazer uma ideia, um projeto nacional do Ministério Público, que era de promotorias por bacias hidrográficas. E levamos ao procurador-geral. Precisavam de 5 promotores exclusivos para atuar no projeto, que foram destinados R$1,5 milhão de reais, era muito dinheiro à época, para a gente instalar esse órgão aqui. Nós levamos para o Procurador-Geral, até achando que ele não ia pedir para diminuir para 2, para 3, ele
ele acolheu. Aí nós criamos essa promotoria de bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que hoje é uma referência mundial de ministérios públicos, e eu fui lá, montei a equipe, busquei um promotor que estava lá em Leopoldina, que tinha sido de São Francisco, que foi o Luciano Badini, e ele transformou esse projeto no que foi. E nesse período, meu nome foi ganhando destaque, né, nacional, no meio dos colegas, porque as coisas aqui minhas começaram a funcionar, criamos uma promotoria interestadual, uma promotoria entre aspas, uma articulação envolvendo os estados banhados pelo Rio São Francisco, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia e Goiás, Distrito Federal e Minas. Cada órgão criou seu trabalho para o Rio São Francisco, para a bacia do Rio São Francisco, e aí meu nome foi surgindo naturalmente para presidir uma associação de meio ambiente do Ministério Público, que hoje também é uma grande referência no Brasil de entidades temáticas. Eu fui eleito em Gramado, acho que no Rio Grande do Sul, depois fui reeleito e mais uma vez reeleito. E aí nós criamos hoje, que tem no Brasil, assim, um verdadeiro exército ambiental, né? Hoje o Ministério Público do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, nessa área urbanismo, habitação, de uma pujança extraordinária. E foi nisso que foi minha vida toda dedicada. E nesse período, logo que eu assumi o CAOMA, eu fui promovido a procurador de justiça. Aí foi o tempo de assumir a Branca, 2003, 2004, eleição do procurador-geral, me candidatei, e aí eu ainda permaneci durante 3 anos como procurador-geral e também o presidente da Associação de Meio Ambiente. E aí a associação tomou a grandeza dela de hoje. E dentro desse contexto que a gente vem discutindo aqui, Jarbas, eu queria que você me dissesse o que te impulsionou, se era uma coisa que seguiu um curso natural na sua vida, almejar ser procurador-geral, ou o que te impulsionou? Eu queria que você colocasse para nós aquilo do íntimo, aquilo que te levou a galgar esse cargo e concretamente qual foi o transcurso desse período que você vem discorrendo sua história e aí te fez chegar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Entrei para cá, sempre fui um dos soldados das campanhas dos nossos colegas, de ficar na gráfica, montar material, ajudar a fazer carta, viajar e brigar. E nunca pensei. E ajudei todas as pessoas que eu apoiei até a eleição do Procurador-Geral, o Procurador-Geral Nédes Ulisses. Na sua sucessão, começou a coisa aparecer. Eu era muito novo, eu tinha 39 anos. E meu nome não era assim, um nome natural. Tinha outros que eram adjuntos, né, que tinham mais chefe de gabinete, normalmente eram os mais falados. Eu estava lá no meio ambiente e lidava com uma parcela do MP, não era com todos, era mais com os ambientais. De uma hora, quando eu vi, eu estava como candidato. Vi e comuniquei ao Procurador-Geral de Justiça, comuniquei ao professor Anastasia, que era secretário de Planejamento, e informei para alguns meus amigos. Quando eu vi, eu já estava na campanha. Mas realmente não foi alguma coisa que passou na minha cabeça, foi pensado. Tem muita gente que acha que foi pensado, afirma, mas a verdade, se eu falando, poucos vão acreditar, foi algo que aconteceu, não foi algo que eu pensei, não. Eu lembro que os nossos orçamentos eram acanhados e você, em curto espaço de tempo, fez com que praticamente triplicasse o orçamento. E você teria dito: Paulo, nós temos que ter os projetos estruturadores. Gostaria que você discorresse, por favor, sobre esses projetos estruturadores, especialmente os sedes próprias. Nós tínhamos aqui na Procuradoria a primeira torre, o estacionamento do primeiro andar da primeira torre era dos bancos e algumas salas, andares alugados na segunda torre. E a terceira nem se pensava. Na campanha e antes, a gente tinha observado a situação precária das promotorias no estado inteiro, sede própria praticamente inexistentes, e duas me chocavam muito, que era Contagem, que um shopping ao lado do fórum abrigava no andar os promotores,
meio andar, nem sei se um andar inteiro. E lá tinha havido um assalto e os promotores ficaram um tempo lá presos no prédio até resolver. E outra situação muito forte foi em Congonhas, que as promotoras estavam em salas alugadas num prédio totalmente incompatível com a dignidade do Ministério Público e a segurança das próprias promotoras de justiça. E o orçamento para investimento era de R$14 mil por ano. Na verdade, era uma marca para não deixar a rubrica fechar. E aí nós falamos, nós temos que estruturar o Ministério Público, tinha a questão dos servidores também, que precisava do apoio da atividade meio, mesmo a questão de veículos, transporte, tudo muito ainda num crescente, mas muito incipiente. Então, o professor Anastasia, que era o secretário de Planejamento e Gestão, que depois tornou-se vice-governador e governador, ele, que é um homem ligado muito às instituições, ele nos ajudou muito. Mas o Paulo Cansado, com sua equipe, eles souberam fazer esse trabalho. E ele foi de conquista em conquista. E muito do que tem hoje aqui foi muito daquelas decisões lá atrás. E o projeto Sede Própria, nós começamos incipiente, então foi um negócio assim surpreendente, porque realmente foi além das expectativas. Uma coisa que é muito cara a mim, e acredito que também ao Paulo, foi a primeira vez que se tentou pensar sobre divisão de serviço. E eu, como promotor criminal, eu sempre questionava muito, né? Porque eu era promotor criminal da infância e juventude, do controle externo, direitos humanos, enquanto que outros colegas, também fazendo um trabalho excepcional, tinham atribuições cíveis, né? E de interesses difusos. Então, essa nova, vamos dizer assim, esse novo questionamento, esse novo repensar, até mesmo das nossas atribuições funcionais, acredito que começou com você. Então, eu gostaria que você me colocasse para nós todos aqui como que você pensou esses projetos estruturadores, o que deu certo, o que talvez não tenha dado, mas que um dia vai dar. Olha, tem um livro do Baltasar Gracián, filósofo espanhol do século XVIII. Uma das coisas que ele diz, fala o seguinte: se você não tem o conhecimento, cerque-se dele. E aí, a liderança, no caso é o procurador-geral, é natural que ele seja o líder, a qualidade maior dele é saber montar equipe, escolher os nomes. O mérito que eu tive foi de escolher, acho que acertei 90%, 95%. Errei algumas decisões, mas acertei na grande maioria. E, na verdade, essa concepção de que tinha que fazer a alteração tinha sido verificado o seguinte: nós fizemos uma oposição aos procuradores gerais, contingências também históricas, que não vem ao caso, até muito cega, na minha opinião, equivocada em muitos aspectos, não republicanas em outros, e menos cívicas, mas também com os seus méritos. E nós viemos com muitas propostas de mudança. Depois, quando chegou, viu que não era bem assim, e esse processo de transformação, de transmutação, ele é um processo complicado. A instituição tem seus mecanismos, elas funcionam, tem toda uma lógica interna. Então você não vai conseguir chegar a impor. Você pode até impor, mas vai ter consequência, vai desarranjar, vai criar oposição, vai criar clima negativo de relacionamento. Então tem que saber fazer e convencer. Então eu, quando cheguei, notei isso, e eu tive também outra ideia que eu reputo que foi fundamental. Eu falei assim, eu preciso de ter alguém de fora, que nem é da área jurídica, para chegar aqui, ficar 3 meses, 4 meses dentro do Ministério Público, olhando o que não funciona, coisas simples que não funcionavam, vendo assim, computadores, os mecanismos de funcionamento da instituição, onde que estavam os gargalos. E coloquei essa pessoa aqui, falei, você vai entrar aqui, você vai consultar todo mundo e só vai falar comigo na hora que você tiver o diagnóstico. E ele aprontou várias situações. E nós falamos, não, nós temos que transformar. Aí eu vi nesse espaço ali coisas que não estavam funcionando, que não dava certo. Um orçamento de R$14 mil para investimentos não vai dar certo.
Então, e um deles era a divisão de civis, que não era a divisão correta antes da Constituição, antes do ECA, antes da lei de probidade, então, antes da lei orgânica. E aí nós sentamos, né, no caso específico, e fomos montando e fazendo as alterações, que já tinha começado na gestão anterior. Eu me lembro que quando eu estava na campanha, eu via que faltava um link administração, categoria. Não fechava porque não tinha um órgão para conversar administração com promotores, sobretudo procuradores, mas sobretudo promotores. Aí eu criei o Central de Apoio à Promotoria e peguei o talento, que foi o Jairo, e coloquei lá, e dali outros projetos foram desenvolvidos, porque o Jairo trabalhava com o Paulo Cansado. Mas muito das coisas que nós fizemos foi exatamente por esse período anterior que as coisas não saíram como a gente escrevia e sonhava, né? E dentre as diversas ações da sua administração, você criou a coordenadoria, o Grupo Especial de Promotores de Justiça e de Defesa das Cidades Históricas. Na época eram 30 comarcas, isso no ano de 2003. Em 2005 você criou a primeira Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural do país. E depois você criou o Memorial do Ministério Público. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da criação dessas estruturas especializadas na defesa do patrimônio cultural, da criação do memorial e algo que poucos sabem, por que você escolheu o nome de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida para nomear a sede da Promotoria Estadual, que eu acho que é algo marcante na sua vida e que representa muito para o patrimônio cultural de Minas Gerais também. Surgiu a ideia de criar a Promotoria do Patrimônio Cultural Estadual. Por quê? O maior volume do patrimônio tombado do Brasil, barroco, sobretudo, está em Minas Gerais. E ali a gente tinha tido o êxito de aprovar pela primeira vez na história do Brasil um projeto no meio ambiente, que foi criada as promotorias de bacias hidrográficas, que era a medida revolucionária à época, ainda é, porque você trabalha por unidades gerenciais, inclusive, né, do meio ambiente. E aí surgiu a oportunidade de que tinha o ministro do turismo mineiro, que era o professor Valfrido Maris Guia, que era o ministro do turismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós fomos lá, conversamos com ele, ele deu um sinal verde e nós só acrescentamos patrimônio cultural e turístico para ser aprovado, para entrar lá. Porque no Ministério da Cultura, era a ministra Marta Suplicy, eu sabia que ia ter dificuldade de aprovar alguma coisa lá. E aí, eu falei, poxa, nós vamos fazer um negócio revolucionário. Minas vai ter uma promotoria do patrimônio, do seu patrimônio cultural, que é patrimônio da humanidade, né? Fomos lá, buscamos o Marcos Paulo. Então criamos essa promotoria, que foi um sucesso, é copiada e necessária para Minas Gerais. E aí nós fizemos a desapropriação do imóvel com dinheiro da União, onde está instalada essa promotoria do patrimônio cultural. E o Dom Luciano Mendes, ele é o homem do patrimônio cultural, era o arcebispo de Mariana, um grande brasileiro e um homem do humanismo extraordinário. E eu conheci o Dom Luciano nessa lida como promotor de patrimônio cultural. E quando eu fui candidato a procurador-geral, aí tudo vai se misturando, o Dom Luciano a memória dele é importante, ele era uma personalidade importante. E eu não tinha apoio político para ser indicado pelo procurador-geral, ou quase nenhum, praticamente nenhum. E eu liguei para o Dom Luciano Mendes. Falei, Dom Luciano, eu queria fazer uma visita ao senhor. Ele falou, eu vou aí falar com você. Aí chegou, subiu, até a foto. E eu falei, Dom Luciano, eu não sei onde que eu ponho o meu rosto, de vergonha que eu tô. Ele falou, não, você é um lutador do patrimônio cultural, da história de Minas, você é um excelente promotor, eu vim aqui para te ouvir. Eu falei, meu pedido é egoísta, é um negócio particular. Ele falou, mas pode falar. Eu falei, olha, então já que o senhor está falando, pode falar. Eu falei, olha, eu sou candidato a procurador-geral, eu não tenho apoio nenhum, eu queria pedir o apoio do senhor. Ele falou, com maior honra, com maior prazer, ele já com a voz pausada, né? Com o maior prazer. E depois ele mandou uma carta que ele entregou em mãos para o governador falando sobre mim. E aí eu falei, olha,
Dom Luciano foi o artífice. Aí, quando arcebispo, né, introduziu essa matéria até no Conselho de Bispos, né, do Brasil, CNBB e tal, quer dizer, um homem que tem muita história. Então vamos carimbar a sede em homenagem ao Dom Luciano. Eu lembro quando ele morreu, depois eu fui ao enterro dele em Ouro Preto, chorei muito o enterro, porque vinha essa coisa toda, ficou uma dívida minha mal agradecida a Dom Luciano. Mas eu tenho muita honra de ter sido ele, ser o nome dessa sede lá. E eu acho que na hora que a gente está trabalhando, você sobretudo, tem que vir esse compromisso, né, com a história do Dom Luciano. Na sua primeira campanha, o lema da campanha foi exatamente planejamento e eficiência. E vendo o material, a gente percebeu lá os projetos estruturadores na área de informática, na área de sites próprios, a banda lá, a procuradoria tinha linha de escada ainda em promotorias, e renovação da frota, o sistema do SRU, aliado a isso, você estruturou a carreira de servidores, concurso público, iniciou parceria com o Banco Mundial, coordenou o planejamento estratégico institucional, enfim, sem perder de vista a atividade finalística da instituição. Então, por exemplo, as audiências públicas que foram realizadas e essa aproximação social que foi realizada durante a sua gestão, queria que você falasse um pouquinho disso, como aliar o homem político institucional, o homem gestor, o homem da atividade finalística, o pai de família, enfim, com tantos jabas para poder gerir e entregar essa obra que hoje a gente está contemplando aqui. Quando eu estava na administração e tinha que montar esses projetos todos, nós também buscamos, né, os gerentes dos projetos, né, Paulo Cansado, cada um tinha um gerente, um responsável, e a coisa foi fluindo, né, e assim, realmente foi um salto de qualidade. E na campanha, eu não sei de onde que eu tirei isso na minha cabeça, planejamento e eficiência. E eu estava certo. A instituição, naquele momento, precisava de um olhar muito forte para a área administrativa. Estava muito assim, ao meu juízo, acontecendo sem uma política de administração mais forte. E aí eu me dediquei à administração. Reconheço que dediquei menos à atividade finalística e mais à administração. Com a equipe, e aquilo vai te consumindo, que você, com entusiasmo, que você vai vendo os resultados, né? As coisas saindo. Quando você vê, você já estava com a segunda torre, daí a pouco, por outra, podemos falar mais adiante, a terceira torre, e aí vamos fazer o auditório ficando lindo, bonito, que não tinha aqui, a cafeteria, nós fizemos os servidores lá para eles, na estrutura para eles hoje se alimentarem, para tomarem seus banhos, os motoristas, e aquilo tudo vai saindo, vai te consumindo, sede própria, a primeira sede inaugurada, a segunda, aquilo vai te consumindo. Então, eu não me arrependo de ter me dedicado à área administrativa, porque os frutos foram colhidos. E hoje, e para o futuro, a instituição colhe esses frutos. O próprio CEAF, né, que era uma estrutura de menos de meio andar, e hoje se tornou uma escola institucional. Nós estamos lançando a pós-graduação. Então, assim, tudo isso consumiu. E a atividade finalística, ela aconteceu muito por nós também darmos o espaço. Então, assim, uma coisa também muito importante comigo que aconteceu é o seguinte: a pessoa apresentava o projeto lá para mim, na mesma hora que eu via que era um projeto que tinha futuro, a gente tocava adiante, não ficava parado, não esquentava na cadeira, vou olhar, vou levar, fazer aquela coisa de dificultar, não, é na hora, olha, o projeto é bom, vamos fazer. E foi assim que aconteceu. Então, eu me dediquei muito ao planejamento de gestão, tomei as decisões acertadas, como delegar ao procurador administrativo, que era o Paulo Cansado, toda a gerência da equipe, e as coisas fluíram. Então, planejamento de gestão foram coisas muito importantes. E as experiências lá do eleitoral, que eu fui por requisitado, me ajudaram muito também, porque lá você faz muitos relacionamentos, porque são vários advogados, né, desembargadores, juízes e políticos, né, o eleitoral é político.
E nós fomos promotores eleitorais muito enérgicos naquela época, muito firmes, até porque precisava. Eu queria que você nos contasse como que a experiência que você teve aqui em Minas Gerais, e não foi pouca, foi muito rica, pôde lhe ajudar a fazer muitas coisas interessantes no Conselho Nacional do Ministério Público. Quando eu estava estava como procurador-geral, o vácuo grande da instituição era o acompanhamento legislativo. De fato, público notório. Nós estávamos ali perdendo tudo no Congresso Nacional. E o ambiente totalmente hostil. Aí quando eu saí, nessas conversas surgiu a oportunidade de criar a Comissão Permanente de Acompanhamento Legislativo. E os procuradores gerais, então, me indicaram. Então eu saí do cargo de procurador-geral, com apoio do meu procurador-geral, que era o Alceu, assumi essa coordenação. E aí eu trouxe a CONAMP, a NPR, que é dos Procuradores da República, a NPT do Trabalho, a Associação do Ministério Público Militar e o Procurador-Geral da República, que sempre muito distante do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça e de próprias associações. E criei o Conselho Político do Ministério Público Brasileiro, que se reunia de 2 em 2 meses e traçava estratégias. E eu juntei essa turma toda e fomos para dentro do Congresso Nacional sem conhecer nada. Eu disputei a eleição aqui no estado, né? Na verdade apresentei meu nome, tive uma votação assim, um reconhecimento fantástico da classe, fui para a eleição nacional e aí tinha que ser aprovado no Senado para ser nomeado, como fui pela presidenta Dilma Rousseff. E no Senado, eu fui para lá e obviamente que ter ocupado o cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele te dá uma grandeza muito maior do que a sua, né? E eu fui para lá. E nesse período foi interessante, porque eu não conhecia os corredores do Senado assim, né? E fui para lá com a cara e com a coragem, com alguns colegas, e tinha que conversar com todos os senadores, você tinha que ter a maioria absoluta do Senado. Não é simples não, você tem que ter 2/3. Aí eu fui para o Conselho Nacional, né? E ali eu sabia que eu não era um procurador-geral comum, não era um conselheiro comum, porque atrás de mim estava o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, desse tamanho, da grandeza que é a nossa instituição. E o Conselho, todos aqui sabem, as instituições novas, os institutos novos, eles, que no primeiro momento, é uma areia movediça, e o Conselho a mesma coisa. Aí quando eu cheguei lá, o meu papel mais importante que eu sabia que eu tinha lá, porque eu tinha a força do Ministério Público de Minas Gerais, que é um Ministério Público grande, respeitado. Eu falei, o maior papel meu aqui é impor o respeito ao Ministério Público dos Estados. E nós conseguimos isso. Isso aí foi, assim, para mim, foi o maior legado que eu consegui articular junto com os conselheiros. Passou a respeitar as leis orgânicas estaduais. Eu falei, ou não respeita nenhuma, ou respeita todos. Isso aí. E o outro, né, que eu tenho uma enorme satisfação, porque eu sugeri e propus a criação de Meio Ambiente, que se transformou na Comissão de Direitos Fundamentais, que hoje, né, é uma comissão importantíssima, ligada à atividade fim, foi quando eu trouxe a sociedade para dentro do Conselho. Enquanto eu estive lá também, o Ministério Público de Minas não teve um dissabor, até porque não tem nada aqui que possa gerar qualquer dúvida sobre a atuação do Ministério Público. O Ministério Público de Minas é um Ministério Público muito respeitado. Temos falado até agora na primeira administração do Dr. Jarbas. Torna-se absolutamente necessário que nós também enfoquemos a sua segunda administração. Assim, Dr. Jarbas, eu lhe pergunto, como se deu o processo para a sua recondução à Procuradoria de Justiça, para que o senhor pudesse dar continuidade ao seu trabalho inicial? Fizemos uma administração com relativo sucesso, né? Orçamento crescente e pujante, as coisas funcionando,
os promotores passaram também, procuradores e servidores a ganharem mais, fruto de várias situações. E naturalmente, né, quase que automático, a possibilidade de candidatar. E no início, uma certa desconfiança, até pela minha juventude, a forma com a qual eu cheguei, mas eu tive assim uma certa maturidade além do que eu poderia imaginar e se esperar de uma pessoa da minha idade com uma história institucional ainda no início. E como diz um ditado, que tem que ter sorte também, né? Porque a sorte é aliada da competência, e nós fizemos uma administração competente, como eu disse, pela equipe que nós formamos, surgiu naturalmente uma votação fantástica, e já tinha muitas outras pessoas comigo, e fizemos uma campanha também, sempre em alto nível, sem atacar ninguém. Eu sempre falo que numa campanha você tem que mostrar que você pode ser melhor, o melhor opção, e não que os outros são piores do que você. Eu sempre fiz a campanha assim, nunca não sou de ficar ofendendo ninguém, nem criticando. Eu lembro como se fosse hoje, para esse prédio aqui, a segunda torre, você chegou para mim e para o Jairo e falou: gente, olhem, procurem um local para conseguir uma sede para a Procuradoria, uma outra sede. Eu e Jairo, nós fomos lá para o alto da Raja Gabagna, onde é hoje o Tribunal de Justiça. E eu falei: Jairo, mas como? Se não tem dinheiro? Aí eu comecei com o Jarbas, você está nos mandando lá procurar um local para sede. Eu falei: Paulo, mas eu falei que era aqui pertinho, aqui, ó. E apontou para essa torre. E você conseguiu o dinheiro. Foi algo assim que eu não acreditava. Para a terceira torre, você consegue fazer com que, primeira vez na história do Ministério Público de Minas Gerais, fazer inserir no PPAG, no Plano Plurianual, as sedes próprias. Gostaria de saber então, porque esse assunto me fascina muito, né? Como que você conseguiu tudo isso? O que ficava claro, estava lá na frente, no futuro, mostrando que a instituição é grandiosa. E aí não estava compatível o orçamento. Aqui da torre, eu vi assim, a gente estava pagando um aluguel, preço altíssimo por alguns andares aqui dessa torre, da segunda torre do edifício Zé Campomise. E aí eu falei: poxa, vamos arrumar a questão do estacionamento, fechamos a primeira torre e agora vamos para a segunda. Aí eu falei: sabe, tem o procurador-geral aqui que resolveu esse grande anseio da instituição, que era a sede própria, que era o Dr. Castelar Guimarães, que na época foi motivo de foguetes e festas, comemorar a primeira torre. Eu vou lá procurar quem já passou. E o Dr. Castelar: olha só, a situação é essa, tal, eu quero acertar o tempo certinho. Ele falou: olha, já, vou te dar um conselho, vai lá e pede, seu nome vai entrar na fila. A segunda torre, olha, hoje parece que é nada, mas foi assim, uma grande conquista para a instituição. E eu fui lá e falei com o governador, ele olhou: como? Eu falei: olha, nós pagamos tanto de aluguel, tal, temos ajudado aí, trabalhando assim na combate à sonegação, tal, precisamos dessa torre, muito importante para nós, e para mim será importante, governador, vai me ajudar, né, cheguei na circunstância que cheguei, vai fortalecer até a minha posição dentro do Ministério Público. Ele falou: deixa eu... Passou um mês, 2 meses, nada, também não cobrei não. Um dia eu estava lá na sala, tocou o telefone dele: o governador quer falar com você. Eu lembro, era umas 8 horas da noite, 8h30 da noite. Eu atendi o telefone e a janela dá para aqueles prédios hoje de onde está a Justiça Federal. Eu estava olhando para os prédios e ele falou: já, você procura o secretário Anastasia, que eu já autorizei a torre. Eu não acredito que caí para trás. Bom, entramos, inauguramos, o presidente da República veio inaugurar, e depois o governador veio visitar, porque no dia ele não podia vir, que estava viajando, na inauguração. Eu me lembro, foi o ano 2006. E eu tinha uma preocupação, porque os servidores, os terceirizados, almoçando aqui nesses espaços, aqui nesses pátios da Procuradoria, esquentando a comida ali, né, que tinha no fogozinho lá e tal. Eu falei: esse negócio não está certo.
E via lá os motoristas também muito mal lá na garagem, onde que eles ficam lá. Aí eu falei, não, tem que dar dignidade para essas pessoas. E aí fizemos aqui obras concomitantes, cafeteria lá, os salões novos, fizemos lugares para eles almoçarem, hoje eles têm um restaurante, eles sentam, guardam a sua comida, esquentam lá mesmo, lavam, guardam, levam. Fizemos os lugares para eles, o almoxerifado, lá o lugar que eles vão, deixam as roupas, trocam a roupa, tomam banho. Lá no estacionamento eles dormem, né, dão descanso, dão cochilo, tem chuveiro, tem tudo. Então a pessoa sai da procuradoria, trabalhou o dia inteiro com terceirizado, limpando, lavando, ele saía direto para casa, vestir a roupa que ele veio, e aí nós demos essa dignidade para essas pessoas, que para mim foi a das coisas que mais me marcou administrativamente. Hoje está aí, né, os servidores dessa dignidade. E a terceira torre foi uma coisa muito interessante, porque não tínhamos nem projeto para ela. E a Justiça Federal estava desapropriando, porque eles já tinham algumas varas na terceira torre. E aí, eu tive notícia que o Tribunal de Justiça estava negociando a folha de pagamento, que era algo novo também, muito novo, negociando a folha de pagamento por 24 milhões de reais à época. Aí eu fiz o cálculo, nosso orçamento mais ou menos um terço, chamei o Paulo Cansado, a equipe dele, falei, vamos atrás do banco, que era o Banco Itaú, e oferecer lá a nossa folha pelo terço. E ele começou a negociar. Aí o presidente do tribunal me ligou, falou, olha, eu estou com uma proposta, o governador ligou, o Banco do Brasil está oferecendo uma proposta maior, mas eu acho que o melhor negócio é com o banco privado. O governador me ligou, falou, olha, eu pedi a vocês o apoio, eu estou fazendo uma negociação com o presidente da República, o governador Aécio Neves, o presidente da República, o presidente Lula, a pedido do presidente, com o Banco do Brasil para vender a folha por completo. E quanto mais a gente tiver juntos, vão vender por um preço melhor para o Banco do Brasil, porque aí, quer dizer, ia trazer um valor grande para o Estado, para o orçamento do Estado e para nós também. O presidente me liga, falou, já estou com a proposta do Banco do Brasil de 50 milhões. Aí eu falei, bom, nossa, é 17. Aí ficou aquele impasse, o governador me ligou e falou, olha, já parece que o presidente do tribunal não vai aderir ao contrato do Banco do Brasil. Agora, se o Ministério Público sair, vai ser muito ruim. Então, nós temos ajudado, o Ministério Público realmente tinha ajudado a Papa Torre, seria assim um pouco, que disse claramente, uma certa ingratidão você nos abandonar. Se ficar o Ministério Público, o Tribunal lá, e nós, Executivo, com o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, enfraquece demais. Nem pelo valor do orçamento de vocês, é até o simbolismo. Aí eu falei, tá bem. Aí o presidente do tribunal falou para mim, eu vou abrir o pregão e vou vender por 150 milhões. Eu falei, gente do céu, que isso? Eu estou vendendo, eu estava 17, era 8, aliás, era 0, né? Aí eu peguei e ele falou, eu vou fazer o pregão. E com o Banco do Brasil, ele não disputa licitação. Ele, por ser banco público, ele faz o contrato direto. Eu peguei e fui para casa. Foi um dos piores momentos meus. A noite indormida foi essa. Eu falei, eu vou vender a minha por 17 milhões. Sem licitação, né? Sem o processo direto. Sem um processo de concorrência com os bancos, porque o Banco do Brasil não participa. Como é que eu vou explicar isso para a minha classe? Como é que eu vou explicar para o Colégio de Procuradores, para a Câmara de Procuradores? Falei, meu Deus do céu, e passei a noite. Eu me lembro esse dia que meu filho chegou à noite, já era rapazinho, eu estava acordado. E a outra filha acordou para ir para aula, eu estava acordado. Eu dormi ali de 7 às 8h30, 9 horas. Na hora que deu 10, eu liguei para o governador precisa de uma audiência com o senhor. Ele falou assim, Banco do Brasil, já estou vendo. Eu falei, exatamente, mas deixa eu ir conversar com o senhor, ele pode subir. Aí eu troquei de roupa, fui lá no palácio, o governador me recebeu, o governador, a situação para ele, olha como é que eu fico. Eu só tenho uma alternativa para continuar aqui com o banco público. Ele falou, qual é? Eu falei, olha, para mim não importa que se venda a folha por 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Eu preciso de uma coisa. Uma é que o Banco do Brasil não dispute a concorrência do tribunal. Ele falou, não, eu pego o telefone aqui e resolvo isso. Eu falei, não.
E segundo lugar, que o nosso seja um terço do tribunal. Que é a única forma de ficar palatável na minha instituição. Aí o governador disse o seguinte, pegou o telefone, ligou para o presidente do Banco do Brasil, aí ele explicou que o Banco do Brasil não disputa concorrência, porque senão aí ele quebra tudo que ele tem no resto do país. E aí ele falou assim, mas você pode ter certeza que o presidente não vai vender por 150 milhões não. Eu falei assim, governador, é um terço. Que seja 1 milhão, a gente não tinha nada, se ele vender por 3, está 1 milhão. Ele falou, então tá fechado. Aí eu vim embora, né? Falei, bom, agora é com o presidente do tribunal, né? Ele fez a concorrência e vendeu por 150 milhões a Folha. Um negócio assim. Aí eu falei, bom, vou agora lá conversar com o governador. Encontrei com ele no BDMG, tá na solenidade lá, ele falou, ó, vendi minha Folha por 150 milhões. Eu falei, tô sabendo. Você não quis me acompanhar? Eu falei, tô sabendo, mas olha a nossa situação, a gente tem todo um processo em construção. Ele falou, 150 milhões. Eu falei, mas acho que o senhor me ajudou. Aí fui lá no governador, falei, governador, a situação é essa. Aí ele falou assim, não, mas calma aí. Eu falei, não, calma aí. Não. Ele falou, é verdade, nós combinamos. Pegou o telefone e falou, ao invés de 50 milhões, eles depositaram pra gente 55 milhões, né? Foi até um valor a mais. E aí eu fiquei com a seguinte situação. Todo mundo queria que a gente pagasse a dívida que o Estado tem conosco de verbas atrasadas. A grande maioria. E era um valor muito significativo. 50 milhões por 1.000, tem os servidores também. Aí nós conversamos muito, né? E eu peguei e falei, bom, e a terceira torre? Que se ela é desapropriada pela Justiça Federal, nós nunca mais vamos conseguir o conjunto de prédios. Aí eu falei, não, uma parte, que era a parte maior, a gente paga a dívida, amortiza a dívida do Estado e a outra nós vamos lá. E vamos desapropriar. E teve até muita participação do professor Anastasia, que era o secretário já, ele também conseguiu lá fazer um acordo lá com a União e tal, e nós apropriamos a terceira torre. E pagamos os valores, né? Valor muito significativo à época, resgatamos, né, a dívida. E eu me lembro que depois nós destruímos o muro, né, que separava, e a Procuradoria ocupou os 3 e o memorial então saiu na terceira torre. Exatamente. Foi a última obra que eu inaugurei, que naquela lógica, né, que quem não guarda a sua história não tem futuro. Né? Não tem futuro. Foi nessa linha. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comparação da primeira gestão sua com a segunda gestão. Especialmente, o que ficou por fazer na segunda gestão, o que você, numa outra hipótese, retomaria agora? Olha, eu acho que a gestão praticamente ela foi uma só. Teve essa relegitimação por eleição, né? Que a classe me deu 84,5% dos votos na segunda vez, que foi um negócio muito significativo, toca o coração de qualquer um. E a campanha eleitoral, você viaja o estado inteiro, aquilo revigora o ânimo, né? Então, nós não perdemos a sequência. E a equipe praticamente foi a mesma. Faltou, talvez, porque não tinha condição de fazer uma harmonização maior que o amadurecimento vem trazendo na classe, uma união maior, sabe? E eu tentei o tempo inteiro, eu sempre busquei me policiar. Eu não tenho um promotor que pode falar assim, eu fui perseguido, não me deram o que deram para os outros. Eu me lembro, para substituição aqui na região metropolitana, né, na época a diária tinha significativo e as pessoas disputavam. Eu me lembro que tinha um que fazia muitas críticas duras e falava muita bobagem aí contra mim. Chegou a vez dele, ele foi, nunca teve isso. Então talvez buscar mais na divergência, fazer uma convergência. E outra que não deu tempo, foi para me dedicar à atividade fim. Assim, eu me lembro de ter sentado com os procuradores da Procuradoria de Crimes de Prefeitos, por exemplo, talvez para falar de coisas administrativas, de estrutura, de falta de procuradores. Eu não me lembro de sentado para fazer vamos preparar uma ação institucional, discutir o que eles estão fazendo. Isso aí eu acho que é uma coisa que não deu tempo, porque nós dedicamos a área administrativa para isso. E o que eu acho que falta na instituição nossa, que até nós fizemos o possível,
No impossível não deu para fazer. Eu acho que falta ao Ministério Público um auditório à altura da instituição. As nossas posses são feitas em locais improvisados ou fora da Procuradoria. É só no Ministério Público de Minas Gerais, no Brasil, que não tem um auditório adequado. Nós temos um auditório bom, que nós fizemos, muito bonito, o auditório vermelho, mas ele cabe 160 pessoas. Eu acho que isso aqui falta. E assim, de legado também, foi essa questão da generosidade, com a opinião divergente, com as críticas, sabe? E eu sempre falava com a turma, vamos pegar, vinha lá uma crítica muito pesada, vamos pegar, vamos ver se tem alguma coisa, às vezes o cara está criticando uma coisa que a gente pode corrigir, né? Mesmo nas horas mais difíceis. Mas tudo dentro de um processo de amadurecimento, e o procurador-geral, ele tem que saber que ele não pode entrar nessa discussão, sabe? Senão ele vai se apequenar e não vai conduzir do que é o seu papel a categoria. Eu queria que você relatasse essas questões dos momentos difíceis que você viveu, e eu me lembro muito bem, para te exemplificar bem isso, você vai se lembrar de uma passagem até hilária, de um determinado procurador, que implicando com você ser procurador-geral, passou a estacionar seu carro no E3, justamente na vaga do carro de procurador-geral de justiça, porque ele estava meio que inconformado com você, quando você assumiu o cargo. E foi dali uma das maiores lições que eu tirei para a minha vida, como gestor, conduzir a minha vida no dia a dia. E eu acho que esse é um exemplo que serve para mirar como você lidou com os outros que apareceram no decorrer da sua grande missão aí de procurador-geral. Teve esse episódio, né, que foi um exemplo que o diretor lá do transporte, que era o Zezinho, que já está falecido, de saudosa memória, ele falou, o senhor quer que reboca? Aí eu falei, mas reboca, por que reboca? Por que você está falando? Não, porque anteriormente ele fazia algo semelhante, na gestão anterior. E eu falei, mas rebocava e mandava tirar. Não sei se isso é verdade, né? Eu falei, não, vamos fazer isso não, deixa aí, uma hora as coisas vão se ajeitar. Foi o que aconteceu. Agora eu tive, assim, momentos, assim, todas as gestões tiveram isso, momentos mais difíceis. E outros marcantes na história. Um dos marcantes também que eu tenho que trazer, que o Paulo Cansado, todos participaram aqui, foi quando a emenda constitucional 45 mudou a forma de calcular o subsídio dos membros do Ministério Público. E aí, o novo subsídio era em parcela única, e tirava os adicionais de tempo de serviço. E a pressão forte para implementar, inclusive do Supremo e o Ministério Público do Brasil todo tomando essas atitudes. E o Tribunal de Justiça de Minas, ele ficou inconformado. E aí, durante esse período, minha classe é mais jovem, e a pressão era que isso acabava levando o subsídio da base, que incorporava basicamente os subsídios, e chegou uma hora que eu não tive como não mandar para a Assembleia Legislativa o projeto. Falei com o governador e coloquei tudo no topo. Tudo no topo. Né? O valor, a diferença de entrância, tudo no topo. E combinei com o governador, ele deu ok, anunciou lá, deve ter anunciado para os líderes do governo. E o tribunal foi refratário. E eles fizeram uma pressão em mim das maiores. Me colocaram meus professores, desembargadores, para não mandar. Eu tive que mandar. E depois eles apresentaram os 2 projetos diferentes, para ver se modificava. Eles estavam no justo direito deles, realmente. Se mostrou depois que não foi uma boa medida, hoje está claro que não foi uma boa medida. Acabaram os adicionais de tempo de serviço. E aí nós tivemos que lutar para aprovar o nosso. Foi a primeira e única vez na história que o Ministério Público aprovou um projeto sem o similar do tribunal. E eu tinha um argumento muito forte. Qual que é o projeto do tribunal? Quando eu mandei, porque eles não mandaram, então eu tinha que mandar idêntico. Mas se eles não têm, eu podia mandar o meu. Se eles mandassem diferente, eu teria que mandar. Mas só aconteceu o seguinte, o tribunal mandou um diferente.
E aí eu tinha ali na época consultas com o Supremo e com a Procuradoria-Geral da República e fui mantendo o nosso, apesar de achar que não era o melhor sistema, mas não tinha outra alternativa. E a pressão era muito grande e a gente manteve. E aí, esse foi um momento marcante, porque o Poder Legislativo aposou o nosso projeto, aí o tribunal mandou depois o projeto do tribunal, o nosso aprovado. Aí seguraram a nossa sanção do nosso tempo, aprovaram do tribunal, e o governador viajou e o presidente do Tribunal de Justiça sancionou como governador em exercício deles. Mas o nosso saiu antes. E depois nós até resgatamos os atrasados até também antes. Agora, 3 momentos, né, na sua pergunta, que marcantes para mim, os mais difíceis. Um foi quando chegou do Supremo a cópia do inquérito do Mensalão Mineiro, porque ele envolvia as empresas de Minas, os meios de comunicação, os políticos de Minas e os bancos de Minas, todos estavam envolvidos. E a pressão da mídia querendo que fizesse oba-oba, e muita gente também, né, que briga política. E eu falei, não, o Ministério Público aqui vai ter uma posição de técnica, despachar e encaminhar. Me lembro, a CPI veio de Brasília aí com holofotes e tal, eu mesmo não dei entrevista basicamente nenhuma. Teve dia que repórter invadiu a Procuradoria, entrou pelo estacionamento, pelas escadas e chegou na porta do meu gabinete, mas eu não dei nenhuma entrevista, porque eu achava o seguinte, o fato já aconteceu, então nós não vamos entrar em oba-oba. E eu tive que segurar aquilo no menino, né, no peito, aquilo ali. Depois foi distribuído tudo, as coisas seguiram, tem processos que até hoje estão em julgamento. O segundo foi esse projeto aí da Folha, né? Essa noite assustadora que eu tive, né? Como é que eu já narrei. E o terceiro foi esse episódio com a Assembleia, que foi um processo que não foi criado por mim, pelo contrário, eu tive com a Assembleia os melhores relacionamentos, mas houve a investigação dos promotores da capital em relação à Câmara de Vereadores. E a mídia dando um enfoque muito grande sobre o uso de verbas de gabinete. E aquilo, dias e dias na televisão. Em um determinado momento, a ação do Ministério Público foi para a Assembleia. Aí eles reagiram. E aí, eu tinha mandado um projeto para a Assembleia para criar promotoria, criar um mecanismo de gratificação. Pegaram esse projeto e fizeram um monte de emendas neles, de certa modo, de retaliação ao que aconteceu. E aí eu fui pedir a retirada do projeto e eu cometi um grande erro, porque eu deveria ter mandado um pedido pequenininho, só pedindo a retirada. Mas a pressão, eu estava sendo tão contestado e criticado internamente e vendo aquilo o dia inteiro na minha porta, que eu fiz uma carta que deveria ter sido encaminhada depois de retirado para a classe, eu encaminhei e entreguei para o presidente da Assembleia. Na hora que ele deve ter lido lá com a equipe dele, ele falou, não podemos aceitar isso, o Ministério Público está querendo desmoralizar o Legislativo. Eu fiz uma carta dura. E aí eles fizeram aquele escarcéu todo, todos aqueles conflitos, e chegou um momento que virou uma crise os principais jornais, revistas do Brasil, artigos e movimento nacional, porque eu entendi de nacionalizar a discussão, porque a gente estava ficando só aqui no Estado, o poder político do parlamento é muito grande. Aí todo o Conselho de Procuradores Gerais, a CONAMP, todos vieram para cá para não dar respaldo, e uma hora eu assistia na televisão, no gabinete do Procurador-Geral, os deputados xingando o Ministério Público, xingando todos nós, a mim, apontando o dedo. Eu falei, não, nós não vamos tentar resolver essa crise. Se eu for para o embate, no final terá mais mortos do que salvos. E eu falei, agora eu tenho que ter sabedoria, a sabedoria de um estadista ou de gente mais madura do que eu. E Deus me iluminou, eles fizeram o papel deles, votaram o projeto 99, acabando com a lei orgânica do Ministério Público, foi ao governador, e eu pensava o seguinte, para o Supremo, o Parlamento de Minas é mais um parlamento estadual.
O governador é uma figura notória, tinha sido presidente da Câmara. Eu acho que vai valer muito a decisão do governador de vetar. Então concentramos no veto. Ele vetou, eles derrubaram o veto. Aí nós fomos lá no Supremo, no Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade e naquele período eu tive que ficar ali a Assembleia cobrando para a gente aplicar a lei já em vigor, né? E nós lá, comissão para isso, comissão para aquilo, comissão para aquilo. E nesse tempo eu fui lá, caiu a sorte também, que caiu no ministro Marco Aurélio de Mello. Eu fiz uma audiência com ele viu o tamanho da situação que estava criada e que tinha que resolver. E eu fui no dia 12 de setembro para Diamantina, no dia do aniversário do presidente JK, solenidade das medalhas. Aí na hora que eu cheguei, falaram assim, o projeto entrou em votação. Eu liguei a televisão e estava entrando a ministra Ela Inglês, que eu também tinha estado com ela colocou em votação e o Supremo sepultou aquela lei. E aí eu falei, a sabedoria agora vem agora. O fechamento disso aqui. Talvez, pela minha juventude, até pelo impulso, da situação que nós tínhamos vivido, eu talvez convocaria uma entrevista coletiva, que o negócio estava em todos os jornais, televisões, comentários, artigos nas revistas de circulação nacional. Eu peguei e falei, não, agora é a hora de acabar com esse assunto. Emitimos uma nota de 2 linhas. A decisão do Supremo Tribunal foi uma decisão de acordo com a Constituição da República, ponto. Mais nada. E ali a coisa afrouxou. Nesse período, o presidente da Assembleia, que depois se tornou governador, Alberto Pinto Coelho, deputado Alberto Pinto Coelho, ele teve reuniões no colégio, na Câmara de Procuradores, e depois disso também, que os deputados estavam sendo contestados no estado inteiro por conta disso, onde eles iam, a população cobrando, gritando, e eles também sentiram que tinha que dar um fim. E o Alberto Pinto Coelho também, como bom diplomata, ele ajudou a fechar. E nós fechamos essa etapa. Foram os 3 momentos mais difíceis das minhas gestões. Doutor Jarbas, um dos marcos na segunda gestão foi a implantação da ouvidoria do Ministério Público. Um órgão que tem, sobretudo, a missão de aproximar o cidadão da nossa instituição e dar transparência à atuação do Ministério Público. Gostaria de saber qual a motivação, para além da obrigação legal, e como que o senhor enxerga o Ministério Público e o seu relacionamento com os cidadãos, e como que a ouvidoria pode servir como uma estrutura de aproximação e, digo mais, de legitimação da própria atuação do Ministério Público. A ouvidoria, como todos sabem, ela veio da Emenda Constitucional 45, a imposição, e competia a mim, naquele momento, procurador-geral, fazer encaminhamento da lei, criando a ouvidoria, que foi feito, né? Foi aprovado, e aí nós indicamos o primeiro ouvidor. Aí a ouvidoria é um órgão, mas o que mais importante é que os nossos ouvidos, né? Os nossos ouvidos e olhos e sentimentos, eles nem necessitem da ouvidoria, que a gente consiga assimilar essa voz do povo, o sentimento das pessoas. E eu fiz como procurador-geral as audiências públicas, né, que vinham no mesmo caminho. Eu me lembro lá quando fizemos uma em Juiz de Fora, e que o cidadão era morador de rua, estava reclamando porque os prédios estavam sendo construídos sem marquises. E eles tinham que arrumar um lugar para dormir, que era debaixo das marquises, né? Então, tinha que observar a lei lá, de urbanística lá de Juiz de Fora. Então, nós tivemos todos esse relacionamento direto com as pessoas, que grama o embrião da CIMOS, né? Que a Coordenadoria de Mobilização Social, os movimentos sociais participará a fazer parte da nossa vida. Eu acho o seguinte, que é uma das coisas também, desafios que nós temos pela frente, é esse encontro com a sociedade. Porque por mais que a gente tenha sensibilidade, uma hora falta o sentimento para chegar lá no fato vivo, né? E a audiência pública, o Ministério Público tem hoje um projeto que chama Colóquios Sociais. A audiência pública é o cidadão direto
na casa do Ministério Público, olho no olho, falando o que é aquilo. Nós fizemos muito isso em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público, audiências públicas. E ali você consegue extrair, porque depois aquela ata era tudo contextualizado, todas as manifestações, e você leva para ler com calma. Uma linha ali pode abrir uma perspectiva enorme para o Ministério Público. Então, assim, quando nós tivemos os problemas, né, de projetos de leis contra o Ministério Público, a PEC 37, que retirava, inibia a investigação do MP, do Ministério Público, esses cidadãos, esses movimentos, eles que legitimaram o Ministério Público. Então agora, a gente tem que estar dialogando com ele, o tempo todo, com os movimentos. A gente tem que estar dialogando com eles. Porque numa hora que os poderes, né, inconformados com a atuação do Ministério Público se articularem no sentido, serão eles que vão nos socorrer novamente. Então, de vez em quando eu ouço as pessoas criticando que o cidadão está participando de alguma coisa do Ministério Público. Eu acho que nós temos que estar atentos a isso. E a ouvidoria, ela faz essa seleção. Agora, com os meios virtuais, nós podemos fazer até audiência pública eletrônica. Tá? Então, assim, eu acho que é a hora que a gente tem que ouvir. Agora, também, a ouvidoria, ela tem que ir se redescobrindo a cada dia, né? O que era bom ontem ficou velho, então tem que às vezes se redescobrir. Mas a percepção que a gente tem é importante, mas ela oficialmente, ela é muito importante. Você vê agora num desastre, né? Nós estamos falando de 2016 aqui, o desastre Mariana, você vê as pessoas lá precisando e o Ministério Público dando resposta. É isso que legitima a nossa atuação. Acho que a ouvidoria, ela tem que também estar se renovando. O senhor foi responsável, por exemplo, pela implantação em segunda instância da Procuradoria de Controle de Constitucionalidade, Procuradoria de Recursos Especiais Extraordinários, em primeira instância, a Promotoria Especializada da Violência Doméstica, Promotoria dos Crimes Cibernéticos, e propiciou à nossa instituição parcerias estratégicas. Foi, inclusive, o responsável pelo nosso planejamento estratégico como coordenador da Secretaria de Planejamento Estratégico. Falando em parcerias estratégicas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da que foi feita na ordem econômica e tributária, como é que foi isso, junto com o Executivo, a Secretaria da Fazenda, a Advocacia Geral do Estado, e a parceria também desenvolvida com o Banco Mundial, ambos projetos copiados por diversas unidades do Ministério Público Brasileiro. Muitas das situações que aconteceram, alguns colegas levaram, né, e eu sempre apoiei as boas iniciativas, e se rapidamente num lance assim você percebe a grandiosidade de determinados projetos. A Promotoria de Violência Doméstica é um caso, né, foi a primeira promotoria de combate à violência doméstica do país, e eu me lembro que eu ainda falei na inauguração, o dia mais feliz não é hoje, vai ser quando a gente não precisar de promotoria de combate à violência doméstica. E eu dei muito seguimento, demos apoios, vários desses órgãos foram criados aí. Essa Procuradoria de Recursos Criminais, ela trouxe uma independência institucional para o Ministério Público, porque muitas vezes a última voz era do Tribunal e ponto. Hoje, essa Procuradoria é reconhecida lá no STJ, no Supremo, uma Procuradoria ativa. Então, são projetos muito interessantes que os colegas aos quais foram delegados fizeram. Então, nessa lógica, os órgãos todos ficaram muito maiores do que imaginei no primeiro momento, a grande maioria. E a parceria com o Banco Mundial. A gente se via falar Banco Mundial, Banco Mundial, Banco Mundial, Banco Mundial. Eu falei, por que não o Ministério Público? Quando eu fui olhar, não tinha nada similar do Ministério Público Brasileiro. Falei, vamos iniciar. Pegamos o secretário de Ações Internacionais do Governo, o secretário Luiz Antônio Ataíde, ele foi abrindo as portas e hoje se tornou tão vulto que tem um colega nosso no Banco Mundial lá ocupando uma função estratégica lá dentro. Então, assim, a verdade é que as coisas, elas vão também amadurecendo, elas vão se concretizando num processo de amadurecimento. E o importante maior é quando acontecer esse amadurecimento, quando as ações chegarem naquele ponto,
você está ali, se você é o chefe, que é uma pessoa, que é o sistema presidencial do Ministério Público, quando está ali, você saber e acreditar e dar o apoio, porque tem muitos valores interessantes na instituição, muita gente capacitada, muita gente com muitos relacionamentos, e às vezes até o colega nem está na capital, tem uma ideia fantástica, e o importante é você ter sensibilidade a isso e discutir e buscar a melhor forma. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer coisa pela metade, mal feito. Eu prefiro esperar e fazer bem feito. E, enfim, nesse conjunto da obra aí, o Ministério Público de Minas realmente alcançou patamares muito maiores do que eu pensei. E aí você imagina assim, é como um filho, né? Ele vai e desenvolve, quando você vê, ele está maior do que você, muito maior. E foi o que aconteceu muito aqui na nossa gestão, muito da capacidade dos nossos colegas. Gostaríamos de agradecer a Vossa Excelência pela presença. Muito obrigado pelo que o senhor fez pelo Ministério Público de Minas Gerais. Mas antes de terminarmos, gostaríamos que Vossa Excelência olhasse para aquela Câmara e, frente a frente, enviasse a sua mensagem para aqueles que daqui a 20, 30, 50 anos ouvirem as suas palavras e vão ouvir também a sua mensagem com relação ao que o senhor espera do Ministério Público do futuro. O que eu posso dizer mais claramente é que o Ministério Público é uma obra permanentemente inacabada. Por mais que uma geração faça, ela vai estar sempre inacabada, e essa instituição ela tem que ser reinventada todos os dias, porque ela não é um poder na acepção de Montesquieu e da Constituição brasileira. É uma instituição consagrada no texto constitucional permanente, essencial ao funcionamento da justiça. Ela vai precisar sempre de luta, de dedicação, de construção, de tijolo por tijolo. E ela pode ser interrompida a qualquer desvio maior de todos nós. Então, que a minha geração, que é a pós-Constituição, que teve que aprender fazendo, ela foi uma parte da história que começou lá atrás. É tudo novelo. Ela vem sendo construída, competiu às gerações anteriores, fazerem que nós que estamos aqui hoje nos despertarmos para ela e que recebêssemos uma instituição respeitada. E nossa geração teve o mérito, e tem o mérito, e aquelas que vieram logo em seguida, de ampliar a sua dignidade da instituição, fazê-la chegar até aqui e se tornar grandiosa como é. Agora, isso tem que ser feito com amor à instituição, à causa. Você ter orgulho de chegar lá em casa, na sua casa, e saber que você trabalhou construindo uma instituição de defesa da sociedade que tem cumprido a sua missão. E que os desvios éticos é que podem desmoronar tudo o que foi feito. Então a geração futura tem uma responsabilidade ainda maior, que é manter o que foi construído. E eu tenho absoluta convicção do que estou falando. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós só seremos a instituição que somos hoje no futuro se nós soubermos sentir a sociedade, tivermos profissionalismo na atuação, menos propaganda e mais resultados, efetividade. O cidadão saber que pode confiar na gente e que nós o representamos. E todos os direitos e garantias que nós temos, nós não temos que ter vergonha delas de nada. É para termos os melhores profissionais, é
que nós temos que ter todas essas garantias e todos os direitos consagrados. Nós não temos que ter vergonha dos nossos direitos, não. Mas só nós vamos não ter vergonha desses direitos se nós cumprirmos o nosso papel. Então eu acredito, professor Cabral, que o mais difícil, já dizia o poeta, não é chegar, é continuar. Então, a instituição chegou até aqui, a instituição grandiosa. Hoje a palavra do Ministério Público é quase inquestionável, não precisa nem de processo, ela já é inquestionável. Quanto maior for esse reconhecimento do valor da nossa palavra, maior a responsabilidade do que falamos. E nós só valemos alguma coisa pelo que nós falamos para o grande público, para a sociedade, é porque nós representamos a instituição. Porque se nós não tivermos representados a instituição, estivermos representando a instituição, a nossa palavra não vai valer, vai ser mais uma palavra. Então, nós temos que ter consciência disso. Menos manifestações pessoais, comportamentos personalísticos e mais Ministério Público. E quanto mais Ministério Público for, mais estaremos do lado da sociedade. Eu tenho convicção que esse é o caminho. Portas abertas, coração aberto, amor no coração e olhando sempre a instituição pela qual nós temos a grande honra de participar.